noite para quem vai chegando. Vai dando boa noite aí que eu vou tomando uma água aí, tá, Fran? Ah, tá joia. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui no Instagram do Marco. A gente só tem contato virtual, né, Marco? Através dos conhecimentos aí que a gente vai trocando experiência. Então, esse negócio de só contato virtual, assim, eu vou te falar sinceramente assim, o que eu acredito, tá? Que a gente faz uma comunicação via nível de frequência muito antes que isso aconteça, né? É, Então, a nossa comunicação, ela inicia muito antes de um contato visual, de um contato online, e hoje a gente está aqui. Então, a gente fez essa conexão muito antes de acontecer tudo que está acontecendo, né? Então, para mim, eu tenho verdade. isso, tá? A gente costuma brincar que para energia não tem distância, né? Entre Exato. tempo e espaço, isso não existe. Né? E a gente vai se conectando aí com as almas afins, com quem a gente tem troca, né? Tem algo para aprender, tem algo para passar. É isso mesmo, o caminho do dimensional é esse, né? É ir aumentando essa teia de conhecimento, Exatamente. de troca. É bacana, é isso mesmo. Ô, Que Marco, tá legal. tranquilo assim para me ver aqui? Porque eu tô tentando fazer um ajuste por causa do meu carregador. Vou deixar assim, ó. Tudo bem se ficar Fran, assim? fica tranquila, não te preocupa muito com a posição aí, que eu tenho certeza que o conteúdo que você tem é muito mais importante que qualquer posição de câmera aí, tá? Ah, obrigada, Fica obrigada. bem à Valeu. vontade aí, que Tá. eu tenho certeza que o pessoal aqui não vai se importar se a tua câmera estiver torta, porque o conteúdo é a principal coisa, tá? É verdade. Bom, Eu tu já costumo viu, né, falar, o meu modo, a minha maneira de fazer live, né? 320 volts acima, mas é isso energia mesmo. A gente, total. quanto mais natural, né, e quanto mais verdadeiros nós somos, eu acredito que a gente transmite isso para as pessoas, né? Então, Ah, quando a com coisa é muito certeza. engessada, também é meio complicado, né? Eu hoje até coloquei um blazer aqui para te receber na live, entendeu? Até tomei banho hoje. Ô, louco! Não tá certo. Ai, que incrível. Então, sabe uma coisa interessante das constelações, Marco? Que a gente observa na prática que todo o conhecimento que o Bert Hellinger compilou e trouxe para nós, ele se torna uma filosofia de vida. É muito interessante, porque independente da gente conhecer ou da gente consentir essas leis sistêmicas, elas atuam sobre nós. E à Ah, medida que a sim. gente vai estudando essas leis, integrando elas na nossa realidade, a gente passa a pensar de uma forma diferente, que a gente fala que é de uma maneira sistêmica, né? Onde a gente enxerga o outro de uma maneira integral. Então a gente não desfragmenta mais. É muito Isso é interessante que toda verdade. vez que uma situação se apresenta na nossa vida, a gente tenta entender e enxergar além do que está aparente, porque a gente sempre traz algo que está lá atrás, né? Que está escondido, que não foi visto, que não está sendo falado, porque a gente acaba comunicando de outras maneiras, Ah, né? isso é A gente verdade. comunica o tempo inteiro. Mas à medida que a gente vai internalizando essas leis, isso vai se tornando uma filosofia de vida. Eu acho que o Bert, eu acho não, eu tenho Assim, certeza, ele deixa, deixou. deixa eu só fazer um parênteses aqui, tá? Introdução, tá? Senão tu vai entregar o jogo já de cara. Já É vi que você verdade. veio muito, muito preparada para passar informação e isso é maravilhoso. Mas assim, sejam todos muito bem-vindos, tá? Meu nome é Marco Pavão, para quem não me conhece, tá? Se quiser saber algum conteúdo, eu gosto muito de trabalhar com as frequências, né? Então, até o meu curso, ele vem envolvido em frequência, que é biorressonância, né? Então, isso é muito legal. E a integração de todas as informações que tem na minha timeline aí, vocês podem procurar se fazer sentido para vocês podem utilizar para vocês, para a vida de vocês, ou passar para alguém. E eu tenho certeza que quem está vindo através da Fran pode ficar tranquilo, que na timeline dela tem conteúdo aí para transmutar, né? É,
A gente vai colocando a medida aí que a gente vai adquirindo conhecimento e à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou colocando sempre. A gente tem que ir compartilhando, né, os conhecimentos para que isso, de alguma maneira, vá mudando o inconsciente coletivo, né, Marco? Ah, isso é verdade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou passar a bola para a Fran, para ela se apresentar, para vocês conhecerem melhor a trajetória da Fran também. Nos contar um pouquinho também o que trouxe ela a querer ajudar tantas pessoas, né? No sentido de olhar para esse campo sistêmico, buscar no inconsciente das pessoas todos aqueles programas que estão guardados ali e o ego não deixa aparecer, às vezes, né? Por orgulho, por medo, né? E todos esses programinhas aí que vão travando a pessoa. E o objetivo da live é exatamente isso, te passar um pouquinho de como você fazer para burlar esses, não é burlar esses programas, é curar, né? É retirar esses programas de alguma forma que estão aí empacando a vida das pessoas. Ou seja, através de todo esse processo, as pessoas têm dificuldade na vida familiar, têm dificuldade no profissional, ou seja, em todas as relações a pessoa tem dificuldade por causa desses medinhos que não vêm para fora, né? Que o ego protege, o ego está sempre protegendo isso, Tá, né? é. E a hora que a pessoa se sente à vontade, sente segurança de ter um profissional junto com ela, é que vai fazer a total diferença e ela vai enxergar todo o sistema dela e isso vai levar ela para um outro patamar de vida. E eu acho isso fenomenal. E você é uma pessoa incrível, pode se apresentar e Obrigada. ficar à vontade. Obrigada. Então, boa noite a todo mundo. Marco, obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre constelação, eu vivo isso mesmo no meu dia a dia. E a minha primeira formação acadêmica não tem nada a ver com a área de direito. No ano de Olha só. 2000, não tem nada a ver. Depois, muito tempo depois, eu fui entender para quem eu buscava justiça. Porque as nossas profissões, elas são reparadoras para o nosso sistema familiar. Então, muito tempo depois, eu fui entender. Quando eu entrei na área sistêmica, eu comecei com a minha primeira formação foi em psicogenealogia, que é o estudo da árvore genealógica. É muito legal porque ele dá um raio-x do nosso sistema familiar. E a partir daí, nessa época, eu já buscava constelação, eu já buscava profissionais para que me constelassem. E aí, quando eu fiz o curso de psicogenealogia, formação, eu senti a necessidade de trazer algo a mais. Eu sentia que faltava a cerejinha do bolo para o meu entendimento, né? E assim, à medida que eu ia estudando, ia integrando essas questões do meu sistema para mim, porque num primeiro momento foi para que eu me tratasse, num primeiro momento não tinha essa intenção de trabalhar na área sistêmica, mas era para que eu entendesse alguns movimentos do meu sistema. E aí eu fui percebendo que a constelação, ela era como a cereja do bolo, porque ela atua no campo do fenômeno, né? Ela atua nessa linguagem que o nosso inconsciente reconhece. Então foi a partir daí, em 2017, que eu comecei essa caminhada de formações na área sistêmica. E aí eu não parei mais. Então comecei me trabalhando, aí a gente quer salvar a família inteira. Né? Esse é o Os primeiro heróis da movimento. vida, né, Fran? Pois é. Na verdade, os buscadores, a gente busca, mas a gente também foge de algumas questões nossas, né? Sim, sempre, Mas, né? enfim, aí começou esse primeiro processo, eu querendo salvar todo mundo da minha família, queria que todo mundo constelasse, que todo mundo fizesse o estudo da sua árvore. Enfim, esse processo foi, e à medida que eu fui estudando, eu comecei a atender um amigo, atendi outro, e aí as coisas vão acontecendo. E nesse caminho todo, eu sempre me senti muito diferente. Eu acho que ao longo da minha vida toda, eu me sentia diferente. Às vezes eu me sentia inadequada para algumas ocasiões, para alguns lugares. Outras vezes eu percebia que aquilo que eu trazia não era bem aceito. Então eu sempre tive muito essa sensação de que algo não se adequava ou não se encaixava em alguns contextos. E aí, a busca, Sofria né, a gente não muito com para. isso, Fran.
Sofria muito com isso? Sofria. Eu acredito que até os meus 40 anos eu vivia nesse auto-julgamento, né? Assim, É, por que que eu não me encaixo? Ou por que que eu não consigo me fazer entender? Por que que a minha linguagem, ela não é tão assertiva ou tão aceita? Enfim, tinha essas questões. Até os 40. E depois dos 40, a gente começa a ver também as coisas de uma outra maneira, né? sim, Então, aí, nesse sim. processo, a minha busca continuou. E, enfim, aí a gente começa a estudar física quântica, a própria biorressonância, Não para mais, né? e não para mais. E aí, esse processo, enfim, continuou fluindo. Então, hoje, eu atuo como consteladora. Minha principal função hoje é constelar. Eu amo o que eu faço com todo o meu coração. Quando eu estou atendendo, eu estou 100%. Se eu precisar ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas, eu fico, né? É o É tempo que o cliente uma demanda. doação, né? É. E, e aí, em paralelo, nesse meio tempo de estudos, eu conheci uma pessoa muito especial, que se tornou uma grande amiga, e que é a Olha a Fernandinha. rasgação de seda aí, tá? Mas ela é uma pessoa muito especial, ela sabe disso. E a Fernanda, ela chegou num momento em que eu enfrentei um desafio grande ano passado. O meu filho, o meu caçula, teve dengue hemorrágica, e foi assim, a dengue ela evolui muito rapidamente, enfim. E a Fernanda trabalha com um equipamento quântico de modulação. E Que legal. naquele momento foi fundamental todo o processo que ela desenvolveu, todo o trabalho que ela desenvolveu para a cura do Miguel. Então, a partir daí, eu me dediquei a estudar mais e mais e mais sobre modulações. Então, hoje, eu associo a modulação quântica à constelação, porque eu senti realmente, eu vivi aquele processo, né, com a modulação. Então, hoje eu faço um trabalho associado de modulação quântica com a constelação. E tem fluído muito bem. Eu percebo que muitas vezes após a constelação, quando a gente trabalha com a modulação, o pós-constelação fica mais fácil, o cliente acaba tendo mais percepção, mais clareza mental, enfim. Então, hoje, basicamente, dentre outras funções que a gente acaba trazendo, né, em casa, com filhos, família, Sim. marido, que não dá para desintegrar, né? Então, além de tudo isso, tem a constelação, que é algo que eu amo e que realmente eu respiro ela todos os dias. É isso. Que legal. É muito, muito bom ouvir essas histórias de pessoas que estão em profissões diferentes e depois, por um processo de cura, de se encontrar, não é encontrar o que está fora de si, mas encontrar aquilo que, o verdadeiro eu, aquilo que está dentro de si, aquilo que realmente vibra, né? Isso é maravilhoso. Eu vejo tantas pessoas que mudam de profissão e se dão, assim, fantasticamente bem na vida. Elas mudam literalmente, porque buscaram um profissional para fazer essa parte de autodescoberta, né? E muitas vezes a pessoa fica Sim. amarrada, ela fica ali e não sabe o que fazer, e não sabe se é bom ou se é ruim, mas também não tenta, né? Então, como é que foi essa tua trajetória aí perante o medo de querer mudar as coisas? Você encarou isso como dificuldade? Como é que você encarou essa transição? Não, na verdade, foi um processo. Ao mesmo tempo que foi um processo, ele foi natural. Ah, Então, que bacana. e como eu não me encaixava em algumas outras questões que eu achava que eu era inadequada, enfim, que não casavam para mim, então Sim. foi um processo muito natural, assim, não foi difícil. E interessante que tem alguns momentos e movimentos da minha vida que eu sinto algo muito forte que me levam a ter um movimento. Então, em alguns momentos, eu não sei explicar o porquê ou para quê daquela ação.
mas eu sinto que eu preciso fazer. Então, esse processo de transição, enfim, até porque eu vinha de um maternar, eu tinha acabado de ter o meu terceiro filho, eu estava ainda nesse processo, ele tinha só quase 2 anos ainda um bebê, né, nesse momento que eu começo a estudar. Então, fazer todo esse processo foi desafiador em função da função que eu tinha naquele momento. Só que por outro lado, algo era mais forte dentro de mim. O chamado era Simplesmente mais forte, né? era. É bem isso. Era muito mais forte. Então, teve vários momentos aí da minha profissão em que eu não conseguia entender ou até mesmo explicar para mim. Nossa, porque muitas vezes a gente busca o racional, né? O racional, Sim. muitas vezes, ele precisa estar ali. Nossa, mas para que você vai fazer isso? Por que mais uma formação? Por que mais um curso? E muitas vezes eu não conseguia explicar o porquê. Eu só sentia. E aí, hoje, quando eu olho, e assim, a trajetória ela não é tão longa, são 6, 7 anos, né? 6 anos, Sim. basicamente. Então, mas mesmo assim, foi todo um processo que foi natural, porque eu segui o meu coração. Realmente foi por aí. Foi um chamado do meu coração. E essa é a chave, né? Essa é a chave. Curar, fazer alguns processos e sentir no coração aquilo que faz sentido, né? Então é muito legal Sim. ouvir isso. E o assunto de hoje, ele tem um início, né? Que é toda essa trajetória. Hoje, por exemplo, antes de começar a live, eu quase que me atrasei, né? Porque eu estava olhando para cima. Para quem quer saber como é a Fran, a gente se conhece, a gente realmente se conhece online, mas a gente faz parte de Dáquila Pesquisas, e quando eu falo que eu olho para cima, porque a gente tem esse hábito de sempre de observar os céus, né? Para saber o que acontece, né? Não só Uhum. olhar para o chão, mas olhar para cima, porque acontecem muitas coisas, muitos movimentos, né? E Sim. agora há pouco eu estava olhando para cima e tinha muitos movimentos, né? É. Então é maravilhoso. E isso me reportou lá na minha infância. Na minha infância, quando a gente saía à noite, ou brincava até à noite, a gente olhava para cima e a gente dizia um para o outro, eu e meus irmãos, assim, olha lá uma estrela mudando de lugar, olha lá outra estrela mudando de lugar, que não tinha nada a ver com estrela, né? Hoje a Então, gente sabe os isso, movimentos que tem, né? exato. Então, o assunto de hoje, ele leva até a essa infância, né? Não só do lado positivo, né? Não é só o lado positivo que a gente precisa olhar, mas sim aqueles traumas lá da raiz que hoje impede um adulto de ser mais amoroso ou de se amar mais também, né? De Sim. entender o outro, de se entender mais também, né? É. De fazer todo esse autoconhecimento, né? Então, tem uma raiz tem que buscar na raiz aonde está travando a vida da pessoa, né? E eu Sim. acho que você pode falar muito bem isso, tem muitos exemplos de clientes, enfim, é claro que tu não vai expor aqui, né? Mas se quiser colocar algum caso aqui, você fique bem à vontade com isso, né? E Tá. como é que funciona também essa busca lá na raiz? Como é que funciona isso? O que a pessoa precisa fazer para curar esses traumas que estão muito bem escondidos, que muitas vezes a pessoa não gosta de ver, né? Ela Sim. prefere criar uma personalidade extra ou uma máscara, né, para Uhum. viver um outro eu que na realidade não tem nada a ver com a essência dela, né? Sim. Na verdade, o que eu observo diariamente nas constelações? Tem dois movimentos. Toda a estrutura que ela é formada desde a nossa gestação até adolescência, enfim, isso traz uma estrutura, traz bases de como reagir a algumas situações, né? E outra coisa que a gente precisa levar muito em consideração eu gosto de fazer uma analogia da nossa mente assim, que comparar ela a um iceberg. O que a gente percebe do iceberg é só 5% dele, né? Então, vamos comparar a nossa mente com o iceberg. Esses 5% a gente pode relacionar, então, ao nosso consciente, que é essa troca aqui do 2 mais 2. E o que está submerso nessa base do iceberg é o nosso inconsciente. Então,
um bebê, quando nasce, o que ele tem? Ele vem de um sistema materno, de um sistema paterno, de uma célula da mãe, de uma célula do pai. E nós sabemos hoje, a ciência hilarial, a física quântica explicam muito bem que as células registram memórias, né? Qualquer célula tem memória, Informação, né? registra informação. Então, quando um bebezinho é formado, né, com uma célula da mãe, uma célula do pai, vem informações do sistema materno, do sistema paterno. Ok, tem toda uma formação, cérebro límbico, reptiliano, neocórtex e por aí vai. Nascemos com os registros de 9 meses antes da nossa gestação. Por quê? Porque o espermatozoide ele faz esse registro. Então, vem uma informação do pai de 9 meses antes, como de todo um sistema paterno. Vem a informação do que o bebê vivenciou com a mãe durante a gestação, porque ele não sabe que ele é um ser separado da mãe. Então, quando nós nascemos, é como quando nós compramos um computador. Um computador, ele vem com um programinha instalado, nós também. Sim. Então, como identificar as raízes desses problemas que a gente não consegue nominar? Como que a gente identifica? De onde que vem? Vem da minha infância, da primeira infância? É transgeracional? É gestacional? Aonde que está tudo isso, né? Como que a gente vai identificar e vai buscar a solução para isso? Quando a gente consegue acessar esse campo do inconsciente. Então, uma pergunta que eu recebo muito é: mas então quando eu constelo, eu vou... Você vai me hipnotizar? É uma hipnose? Ou é uma regressão? Cara da pergunta. Mas é porque Mas falta é válido, né? né? Porque muitas vezes o medo da pessoa faz ela reagir de tal forma, porque Sim. isso é medo, né? É medo. Isso é um medo. Sim. Então, assim, não é. A gente não acessa dessa maneira. Nós só acessamos... Oi, Dri. Pode dar boa noite aí. A gente só acessa, então, esse campo informacional, que ele tem muita informação. Você imagina quantos ancestrais vêm antes de nós, né? Quantas histórias. E quais são essas memórias ou informações que estão registradas no nosso inconsciente? São todas aquelas que não foram bem digeridas, que não foram resolvidas. Então, tem até um livro que fala assim: quando a boca cala, o corpo fala, né? O nosso corpo transmite muita informação o tempo todo. A linguagem corporal, ela é fenomenal, né? E Sim. através dos sintomas também, né? Sim. Então, quando a gente apresenta um sintoma, esse sintoma, ele é um mensageiro, ele vem trazer uma informação do sistema ou paterno ou materno. Qual dor está lá pulsando nesse inconsciente que não foi bem digerida, que não foi bem resolvida, né? Ah, obrigada. A Maiara é minha vizinha. Puxa saco minha aí, vizinha né? guerreira aqui. A gente se socorre de vez em quando aqui. Enfim. Que legal. Então, o que é o principal quando a gente vai olhar para tudo isso? Primeira coisa, é a gente querer fazer o processo. Porque algo que é muito comum, Marco, que eu vejo também com muita frequência, é as pessoas querem solução, mas elas não querem viver a dor de chegar até a solução. E quando nós estamos aqui no adulto, que a gente vai olhar para uma criança que está ferida, porque de alguma maneira a gente sempre tem uma criança ferida, né? Então, quando a gente está aqui no adulto, a gente precisa parar de fazer birra e falar: opa, pera, hoje eu tenho condições de olhar para essa questão aqui e buscar qual é o sentido dela ainda estar aqui atuante na minha vida. Mas essa postura nem todo mundo quer ter, porque dói, muitas vezes é dolorido passar pelo processo, né? Então, o que se requer para que a gente constele ou passe por algum processo terapêutico? A vontade genuína de querer fazer o movimento. Por mais dolorido que seja, eu acredito que esse é o primeiro passo. É aceitar a dor, olhar para aquilo, né? Porque
quem vem para constelar, na maioria das vezes, a pessoa já passou por uma série de processos terapêuticos. E eu já ouvi muitas vezes, nossa, já fiz de tudo, agora só falta constelação. E aí, infelizmente, eu falo para o meu assistido, olha, eu sinto muito, mas eu não posso te salvar. Não posso fazer isso, né? Eu mal é mal faço para os meus filhos, eu posso fazer para mim. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso processo é nosso. Inclusive, tá lá, tá escrito, né, que a salvação, ela é única e pessoal. Então, quer dizer, o processo evolutivo, esse caminho, ele é único e pessoal, né? Depende da gente. Então, basicamente, eu acredito, vivenciando as constelações, que, primeiro passo, a gente precisa estar disposto a passar pelo processo. Primeira coisa. Segundo, não ter, em algum momento, quando a gente está passando por esse processo do constelar, muitas vezes a gente não quer assumir a culpa do que vem depois. A nossa mente, ela é muito ardilosa, né? Ela tem consequência, né? Então, quando nós constelamos, a gente tem que fazer diferente de uma galera do nosso sistema. A gente acaba rompendo com algumas dinâmicas e a gente precisa fazer diferente. E a gente carrega uma culpa por lealdade a esse sistema, né? Então, o nosso inconsciente lá atrás pensa, bom, se eu não fizer igual, eu não vou sobreviver, eu preciso pertencer para que eu me mantenha vivo, então eu não posso fazer diferente. E aí a gente entra num conflito grande. Poxa vida, como que eu faço agora? Né? Vou fazer diferente? Não, mas eu não posso fazer, que se eu fizer... Então, esse processo pós-constelação, ele determina muito o sucesso da constelação. Porque depende da nossa postura. Como vamos fazer para dar sequência nesse caminho? São dois pontos bem importantes. Esse ponto de encarar as coisas, ela é bem isso que você falou. É a fidelidade, né? A fidelidade com o passado, fidelidade com aquela história lá do passado. E a pessoa, ela tem vergonha de contar a própria história. Até coloquei hoje na divulgação qual é a história que você conta da sua história, né? Porque a pessoa esconde a história dela por medo, por vergonha, e a vergonha é a mais baixa vibração que existe, né? Então, a pessoa que tem vergonha da própria história de vida, ela vai para o fundo do poço. Eu sei do que eu estou falando porque eu passei por isso. Então, ela chega até o fundo do poço até que no momento ela para e olha para toda essa história e diz assim, bom, agora eu vou ser eu de verdade, sabe? E foi um processo que aconteceu comigo. Eu até vou contar um pouquinho da história aqui, se alguém estiver ouvindo aí e também se identificar com a história, fique à vontade para seguir esse espaço, mas essa é a minha história, tá? Então, eu sempre tive esses problemas inconscientes de autojulgamento ou de fidelidade com a minha infância. Meus pais, enfim, eram agricultores, pobres, enfim, não tinham condições, e muitas coisas aconteceram dentro da família, e muitas coisas eu fiquei fiel a isso pela falta do amor, né? Porque família grande, dificilmente... Aí, os antigos faziam filho para os filhos trabalharem na roça, né? Tinha uma função, né? Tinha uma função, fazer filho aí para colher feijão, colher... Então, era bem interessante todo esse processo, né? Que se passava. E eu olhei para isso, chegou um momento que eu disse assim, não, Marco, é hora de mudar. Tu não pode ser assim, tu não pode ser fiel àquele sistema financeiro, tu não pode ser fiel àquele estilo de vida, você não pode ser fiel àquilo porque agora é a tua vida. E você tem que tomar as rédeas da tua vida e fazer que as coisas aconteçam. E aí, uma amiga minha postou, né, ela é consteladora, que é a Aline, um beijo, Aline, muito obrigado, gratidão mesmo pela força que você me deu, pelo processo o qual eu passei, que foi fenomenal para mim. Hoje, eu posso dizer assim, que a minha história eu conto de forma diferente.
Então, isso é legal. A história verdadeira. Uhum. Antes eu camuflava a minha história e eu, como é que eu vou te explicar assim? Eu não me entendia, porque eu negava a mim mesmo. Eu negava essa história, então eu estava negando a mim mesmo, né? Até que eu assumi todo esse controle e conto hoje uma história totalmente diferente e alegre, feliz com isso por passar pelo processo. Uhum. Então, essa minha amiga aí postou lá, eu peguei o telefone dela e disse, vem cá, você tem tempo agora? Eu estava saindo do trabalho, você tem tempo agora? Diz ela, eu tô no centro, tô no mercado e tal. Eu disse, tô indo aí pro teu consultório agora. Ué, disse assim, eu vou fazer uma constelação agora. Tipo, a decisão, eu vou lá e faço e acabou, chega. Uhum. E aí liguei para ela, a gente marcou, foi lá, fiz a sessão, eu consegui enxergar todo o meu sistema, onde é que eu estava sendo fiel, né? Onde é que estavam inserido essas chaves, e eu consegui realmente olhar para tudo isso e ressignificar muita coisa. Preciso ainda de muito mais, lógico, olhar para tudo isso de forma diferente ainda. Ainda existe alguns processos a serem feitos, digamos assim, porque a gente nunca para os nossos processos, Não, né? É não, muitos não. arquivos no nosso inconsciente, porque e para trabalhar tudo isso leva realmente bastante tempo e tem que ter realmente essa força de vontade de querer subir o próximo degrau. Então, se você se identifica com esse processo de ter vergonha da própria história, se eu tiver que te dar uma dica, fecha teu olho e vai e faz. E aí você vai sentir a diferença, você vai ver o que é diferente na tua vida. E você vai passar a contar a tua história de forma diferente, de forma orgulhosa, porque realmente os pais eles fizeram tudo o que eles podiam fazer para te dar uma vida digna daquilo que você merece. E a partir do momento que você se torna independente, a vida é sua e você não tem que carregar essa responsabilidade. E a Fran pode falar muito bem sobre isso, né, Fran? Dá uma, É, vou explicar assim, ó, sobre isso porque eu só falei por cima. não, mas a gente precisa dos exemplos, né? Porque a gente muitas vezes se identifica, a história do outro sempre traz algo para nós, sempre. Então, algo que é interessante, assim, quando eu tenho vergonha da minha história e eu nego, eu estou negando a vida. Primeira coisa. Porque, assim, independente de ter sido como foi, o essencial chegou para nós, que é a vida, né? A nossa mãe, ela viveu o risco de carregar, de gestar, de parir aquele filho, porque a vida da mãe ela é colocada em risco quando ela gesta um filho. Então, Sim. o essencial chega para nós. Como foi? Foi como foi. Foi como precisava ser para que nós também evoluíssemos de alguma maneira. Porque mesmo criança ou bebê, primeira, segunda infância, enfim, a gente aprende. E essa estrutura, ela vai fazer com que a gente evolua, né? Então, primeira coisa, negar a nossa história é negar a nossa vida. E quando nós negamos a vida, é como se a gente virasse as costas para a vida e a vida vai falar, vai fazer o quê? Ela não vai retribuir. Ela simplesmente vai negar para nós. Então, vai fluir algo? Não, não vai fluir. A gente vai ficar empacado. Então, quando nós fazemos as pazes com a nossa origem, independente de como foi a nossa história, né? Tem alguns casos de alguns assistidos adotados. Então, assim, realmente é uma dor muito grande para o adotado, porque muitas vezes ele entende que ele foi abandonado. Ele não entende que a dor daquela mãe em doar o filho, né, é tão grande. E a maioria dessas mães, todas as que eu conheço, das constelações que eu já facilitei, o peso que elas carregam é muito grande. E isso somatiza no corpo. Essas mães, elas trazem esse sintoma. Então, elas desenvolvem depressão, é o primeiro sintoma. Vem a depressão, Sim. vem um câncer, câncer de pulmão, câncer de pâncreas e por aí vai. Tem uma série aí de CAs que acabam aparecendo. Então, tamanha dor, né? Então, assim, realmente é muito dolorido para o filho
saber que ele foi doado, né? Num caso de doação. Mas e a dor dessa mãe? Como que fica? Porque ela paga um preço muito alto para fazer aquilo. Ela carrega uma culpa para o resto da vida. Então, assim, negar a vida, negar as nossas histórias, sejam elas quais foram, né? Elas trazem uma consequência muito, muito, muito difícil. Muitas vezes essa consequência, ela pode ser, sim, como um sintoma. E a pessoa vai passar o resto da vida buscando em outros subterfúgios para preencher aquilo que está faltando. E, enfim, quando a gente consegue fazer um movimento, Marco, de realmente tomar o pai e a mãe, dar um lugar para eles no nosso coração mesmo, mas é mesmo, a gente consegue falar sim para a vida. E falar sim para a vida é olhar para toda a abundância que está disponível. Porque tem muita coisa disponível. Só que a tendência nossa é focar no negativo, é focar na falta. Por quê? Porque nós estamos presos em dores lá da infância. Então, em algum momento, falta algo para nós e a gente vai focar na falta. Né? A gente não faz o movimento inverso de olhar para o que já está aqui. Não, a gente vai olhar para o que está faltando. Então, quando nós conseguimos colocar o pai e a mãe nos lugares de maiores, então essa é uma das leis sistêmicas que não pode ser esquecida de maneira nenhuma, né? A hierarquia. Quando a gente dá um lugar para eles, que eles pertencem realmente, nós também, no nosso lugar, aí as coisas começam a fluir de uma maneira talvez nunca vista antes por aquela pessoa, né? Tem alguns casos de constelação que eu facilitei, onde as clientes, né, nesses casos, elas apresentavam um sintoma do câncer. E eu fui muito agraciada nesse processo de poder acompanhar o desenrolar ali né, da solução para aquele sintoma e colaborar com a constelação. A constelação, ela andou lado a lado nesse processo. E interessantíssimo um caso de uma pessoa que ela já estava com metástase na coluna e depois ela passar pelo processo, fez toda a quimioterapia, fez a radioterapia, enfim, fez o processo. E a gente foi, ao longo daquele período, constelando, fazendo vários exercícios sistêmicos. E aí, chegou um momento em que ela fez um PET scan e o médico falou assim, ué, mas como assim, né? Pediu para repetir dali um tempo e que bom que não está mais ali. Então, era emocional. Uma parte, digamos assim, porque começa a atingir o físico, né? Começa num campo mental, emocional, e quando chega no físico, né? Então é bastante complicado. O físico já está trazendo a mensagem, né? O sintoma, ele vem trazer algo para nós. E aí a gente precisa realmente falar, opa, eu me rendo, né? Eu me rendo. Então, ok. Então, vamos olhar para isso. O que tem por trás? O que não está aqui aparente, que eu não enxerguei ainda? O que eu preciso enxergar aqui? E aí, quando a gente faz esse processo de uma forma muito verdadeira, a gente consegue integrar muitas e muitas e muitas histórias. E aí a gente consegue liberar e fazer o que você falou, que é viver a nossa história realmente. Porque assim, pode falar. Por favor, não, por favor, a professora é você. Imagina, porque assim, nenhum ancestral nosso, pai, mãe, vó, avô, bisavô, trisavô, enfim, ninguém quer que a gente viva na repetição. Eles não querem, porque quando nós estamos vivendo a mesma dor, o mesmo padrão que eles, nós estamos invalidando tudo aquilo que já foi feito. Porque a gente se coloca no mesmo lugar que eles. Entende? Então é como se eu falasse, espera lá, você não deu conta de resolver isso daqui,
eu venho para cá, eu fico aqui e vou continuar na mesma dor que você. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando maior. Eu saio do meu lugar de pequeno e venho para cá. Fico, né, lado a lado com o ancestral. E isso a gente não pode fazer. A gente precisa voltar para o nosso lugar. Tem um Enquanto isso caso interessante. atrapalha, né? Enquanto isso atrapalha o profissional da pessoa, né? O ambiente Tudo. de trabalho é aquele sistema lá igual família, né? Porque, imagina, a pessoa passa ali 8 horas dentro do trabalho, é a primeira casa dela, Sim, né? E depois ela vem para a segunda casa, né? Então, dentro do trabalho dela acontece todo esse movimento sistêmico, né? De ela acontece. olhar e aquilo representar, às vezes, uma ferida para ela, de o outro ser o melhor amigo dentro do trabalho, porque representa o pai ou representa uma mãe. Uhum. Então, todo esse movimento acontece dentro do profissional também. E eu acho que isso é bem interessante também, não só do profissional, mas vamos trazer isso para o lado financeiro também, né? Às vezes, por exemplo, meu caso de lá de infância, meu pai trabalhava na roça, eu trabalhava para alguns próximos ali, eu pegava meu dinheiro, meu pai fumava, eu ia, comprava fumo para ele, fumo talhadinho, Uhum. o charuto, Aham. e entregava para ele como forma de que ele me reconhecesse. E um dos processos que eu entendi é que quando eu ficava sem dinheiro, porque eu sentia falta desse amor, sabe? Então, eu olhava para isso, não, para eu ter o amor dele, eu preciso ficar sem dinheiro, meu dinheiro ele tem que sair da minha mão para mim ter o amor. Então, todo o processo ele é entendido de toda a base, né? Então, eu acho que você pode explorar melhor tudo isso, é só um pitaco para dar uma direção. Sim, mas é exatamente isso, porque aí a gente volta lá na infância, né? Porque qual foi a estrutura que foi formada lá atrás que traz essa dinâmica hoje, né? Então, ok, quando você jovem ou criança buscava ir lá comprar o fumo e trazer para o pai, talvez era aquele momento que o pai relaxava, tinha tempo, porque provavelmente não tinha tempo, e aí era o momento em que ele olhava para você, Não, né? eu Então, comprava com o meu dinheiro. Eu comprava com o meu dinheiro. Eu ganhava o meu dinheirinho, ia comprava um fumo para ele e entregava para ele. Entende? entendi. Eu comprava o amor, o carinho dele, digamos assim. E eu me Sim. livrava do dinheiro. Aham. E isso inconscientemente, eu passei muito tempo sem ter dinheiro. Não que eu Uhum. tenha muito dinheiro hoje, mas a gente se trabalha, né? Se Sim, desenvolve sim. para os milhões, né? Mas o sentido, os milhões do Bill, né? Sim. Então, agora a gente tem BDM, né? Agora a gente É. pode chegar no... Agora a gente Mas, pode enfim, gerar a frequência. a gente já geramos, né, frequência, né, dessa Sim, prosperidade sim. aí. Mas esse processo de eu ir lá, trabalhar e pegar o meu dinheiro e comprar com o meu dinheiro e entregar para ele, seria estar comprando esse amor dele. Quando Sim. eu cresci, inconscientemente, eu precisava me livrar do dinheiro para receber amor. Uhum. E isso acontece muito, muito na vida das pessoas, porque elas recebem dinheiro, né, durante o mês e elas não dão, dia 10, 15, elas estão sem dinheiro. Sim. Elas não aprendem a investir porque elas se desfazem desse dinheiro. Por quê? Uhum. Porque elas querem pertencer a alguma coisa, não é isso? É, porque elas. Se existe a informação nesse sistema familiar de que o dinheiro é sujo, porque antigamente ainda tinha essa crença, né? Que o dinheiro é sujo, que se tivesse muito dinheiro seria roubado. Tinha também uma questão de herança, né? Antigamente, algo que era muito comum, principalmente nas famílias italianas aqui, quando os filhos casavam, os filhos homens, eles recebiam uma parte da colônia, né? Uma parte da terra. E as mulheres, elas tinham direito a um enxoval. Então, é, que, que, que diferente isso, né? Assim, que desequilibrado, talvez.
Então fica essa informação de que as mulheres, naquele tempo, não poderiam receber na mesma medida, né, dos irmãos. Se buscassem algo a mais, elas poderiam ser excluídas do sistema. Né? Então, já existia essa crença de que não podia fazer a mais, além, né? E essa divisão, ela não era equivalente a todos. Enfim, outras crenças de que o dinheiro não era Não vai para abençoado, o céu, dinheiro não não dá vai em para o árvore. céu, né? Se vem fácil, vai fácil. Muitas crenças que realmente a gente ouviu aí ao longo dos anos, né? A gente viveu isso na família e que realmente, quando chega aqui na fase adulta, a gente tem essa estrutura já formada. Então, nós não podemos fazer diferente, porque, nossa, se eu fizer diferente, aí lascou, né? Aí como que eu fico aqui com a minha família, né? Sim. Como que faz? Como que eu vou pertencer a tudo isso se eu não estou seguindo esses mandatos? Porque é interessante que cada família tem seu mandato e código de normas intrínseco, né? Cada família tem o seu. Às vezes o que funciona para uma família não funciona para o outro. E quem está ali dentro daquele sistema busca fazer o que está ali convencionado inconscientemente. Então, sim, isso realmente, ao longo da nossa vida, a gente só passa a perceber quando a gente passa a ter um olhar sistêmico. Além disso que a gente já percebe aqui. É por isso que eu falo, eu gosto muito da terapia sistêmica por isso, porque a gente passa a questionar um pouco a mais, né? Mas eu lembro que eu sempre me questionei em algumas coisas assim, nossa, mas será que aquilo que a minha avó viveu reflete em mim? Mesmo antes de ter o conhecimento sistêmico, eu pensava, mas será que aquilo que meus pais, né, viveram, será que eu vou ter que repetir? Será que eu vou ter que fazer a mesma coisa? Mas aí, ao mesmo tempo, falava, nossa, mas se eu fizer diferente, eu tinha dor mesmo. Poxa vida, mas se eu fizer diferente deles, como que vai ser isso? Como que eu vou ficar aqui para todo mundo, né? Eu já me sinto diferente, vou fazer diferente, como que vai ser? Sim. Até a perda de um membro da família faz a pessoa ter traumas também, né? Nesse sentido, porque é um corte inesperado, Sim. mesmo que saiba das consequências e tal, seja por doença ou outras coisas, enfim. Aquilo é inesperado, a pessoa nunca espera perder um membro da família, e isso também, se for na infância ou adolescência, isso gera outros traumas também, né? Gera, porque nós não nos preparamos para as perdas, né? A gente não se trabalha para lidar com perdas desde criança. Quando a gente perde o nosso espaço, a gente sofre. Quando a gente perde o nosso brinquedo, a gente sofre. Quando a gente perde o namorado para amiga, a gente sofre. Não é? É o tempo todo. Lidar com perdas é difícil. E perder alguém do nosso sistema, realmente. E você tocou num ponto interessante, Marco, que assim, as perdas, principalmente, vamos falar dos não nascidos, porque eles pulsam no nosso sistema. Né? É algo muito interessante a gente observar num campo de constelação, seja ele presencial ou individual, quando um filho não nascido não está incluso na ordem, quando ele não está em ordem ali com os irmãos, quem está no meio deles sente a desordem. É muito interessante isso. Vou compartilhar Você diz um não nascido quando a mãe perde o bebê, é isso? E esse pode ser de gravidez gemelar, que é bem comum isso acontecer, né? Então, um gêmeo nasce, o outro não nasce, nós chamamos de gêmeo evanescente. Então, e muitas vezes a mãe nem sabia que estava grávida de gêmeos. E isso acontece, mas se apresenta no campo das constelações. Os bebês que por algum motivo não puderam nascer, né? Essa informação, quando eles não estão incluídos, quando eles não fazem parte, os irmãos olham para essa dor.
Eu vou compartilhar uma constelação bem interessante nesse sentido. Então, boa noite para quem está chegando ali, porque eu não disse boa noite mais para ninguém. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E façam um excelente proveito desta live aí, tá bom? Boa noite para todo mundo. Então, uma constelação muito interessante. A mãe, ela veio procurar a constelação porque o filho, ele apresentava uma série de sintomas, mas não chegavam a nenhum diagnóstico. Então, assim, e a criança, eu não me recordo ao certo, mas na casa aí dos 5, 6 anos, algo nesse sentido. Então, a criança, a psicopedagoga colocava que poderia ser um espectro autista, pediu para encaminhar para o neuro, e aí passou por uma equipe médica, e enfim, um TDAH, e ninguém conseguia fixar esse diagnóstico da criança, e enfim, ela me procurou para a gente constelar, abrimos o campo. Muito interessante o que se apresenta é que antes dele vir, a mãe tinha perdido um nenê e ela não sabia. Uma gravidez muito inicial, aí 5 semanas, 4, 5 semanas, ela também não sabia. E o campo, ele traz essas informações, né? Enfim, sim, nós fizemos a inclusão desse bebê. Eu sugeri para que ela fizesse um ato simbólico, porque o nosso inconsciente, como a gente estava falando antes, ele se comunica de uma forma simbólica. Então, eu pedi para ela, falei, olha, coloca uma foto, assim, 15 por 21, uma foto grandinha no teu hall de entrada, onde você vai estar sempre vendo essa foto. Então, coloca uma foto que tenha você, o teu marido, o teu filho, e antes do teu filho, você coloca um adesivinho representando esse bebê que não nasceu. Pode ser uma estrelinha, um coração, enfim. No dia da constelação, ela deu um nome, né? A gente fez um ato simbólico muito bonito, uma inclusão muito bonita desse nenê. E ela fez realmente esse ato simbólico da foto e explicou para o filho, né? Olha, aconteceu isso. Antes de você nascer, a mamãe perdeu, né, esse irmãozinho, hoje ele é um anjinho no céu, enfim, explicou. E de uma maneira muito simples e muito fluida, os sintomas, eles foram deixando de estar ali. Então, ela não precisou entrar com medicação, a criança se acalmou, ela colocou ele numa atividade com cavalos aqui na nossa cidade, então ele faz equitação. Os cavalos, eles são animais extremamente inteligentes, né? Sistemicamente falando, os cavalos, eles se conectam, né? Muito com o nosso sistema. Então, esse caso é um exemplo de como é importante a gente incluir aqueles que não foram, que não estão incluídos, né? Que não nasceram. Mas a gente também olha para os que não nasceram de outras gerações. Então, às vezes, a gente olha para um bebê que a avó perdeu, ou, por exemplo, num caso extraconjugal, suponhamos que o meu bisavô tenha tido um caso com uma pessoa, né? E por algum motivo aquela pessoa não pôde ter os nenéns, né? Às vezes é mais de um. E aí a nossa alma olha para aqueles 3 ou 4 ou 5 excluídos. Então, quando a gente vai integrando essas almas no nosso sistema, a gente vai deixando para trás algumas coisas que não são nossas. Muito interessante, alguns sintomas e algumas dinâmicas. A gente vai deixando peso nos ombros, né? A gente tem, né, assim, às vezes um lado mais alto do corpo, né? Às vezes um lado tá mais alto, tá torto. Vira e mexe eu faço isso. Eu vou lá no espelho e olho. Nossa, será que eu tô com o lado esquerdo mais alto? Eu já tô me ajeitando aqui, ó. Opa, peraí. Será que o meu lado esquerdo, que representa a minha mãe, tá mais pesado? Será que é o lado direito? É interessante, porque a gente não para se olhar. Sim, isso é verdade. A gente não para, tipo assim, ficar
3 minutos de frente ao espelho e se observar, né? Qual é a expressão que o meu rosto traz? Porque o nosso rosto, ele traz, ele traz o cérebro, o neocórtex, o límbico, o reptiliano, ele traz informações do nosso cérebro, né? Peraí, será que eu tô torta? Será que um lado tá mais curto que o outro? Como que tá, né? Será que uma sobrancelha tá mais baixa que a outra? Tudo isso são informações. Aí a gente tem que partir para o Botox, né? Brincadeira. Mas se a gente fizesse esse exercício, é interessante isso. E tem até um exercício que o Otávio ensina bastante, né? Da gente fazer no espelho, na penumbra, que é um exercício muito legal para a gente desenvolver os nossos bastonetes, né? Nossa visão periférica. Então, é até interessante a gente colocar isso, porque a gente começa a acessar algumas memórias periféricas também, né? A gente também passa a trabalhar outras questões. Então, gente, ó, para quem tá aí e quiser entender um pouquinho, esse exercício é muito simples. A gente fica de frente ao espelho por 7 minutos, sem luz, né? Quando tá mais escurinho, né, Marco? Quando tá mais uma penumbrinha, e a gente tenta observar que luz que tem, né? Qual é a luz que nós temos? O que tem além disso daqui que a gente não está vendo, né? E aí a gente passa a desenvolver, então, os nossos bastonetes para que a nossa visão periférica se desenvolva cada vez mais. Muito interessante. Treinar no escuro, né? Pega! Tem um pitbull aqui. Tocando a cachorrada já. Ela legal. Tá avisando que alguém É chegou uma parte da família aí. Os pets estão a serviço. Ó, desculpa, gente. Não, imagina, tá tudo certo. Desculpa. Um treinamento que as pessoas podem fazer para se desenvolver é exatamente na penumbra mesmo, no escuro mesmo, né? No escuro mesmo, ficar observando no canto dos olhos o que acontece ao seu redor. Muitas pessoas vão começar a enxergar luzes, outras coisas assim, mas isso é um desenvolvimento, né? Então é interessante fazer isso, mas tem que estar totalmente escuro mesmo. Então, se você tem medo do escuro, vai ter que subir um degrau aí, se sobrepor nesse medo, para conseguir uma auto-observação, né? Para conseguir não só olhar para frente aquilo que o cérebro racional está enxergando, está olhando fora de si. Quando tu olha para frente, você só enxerga o que está fora. Quando você começa a olhar para as laterais, você começa a ter um outro nível de percepção. Quais são os teus movimentos que você está fazendo, os julgamentos e auto-julgamentos também. Então, é bem interessante fazer esse treinamento, né? Vai desenvolver bastante. Siga a dica aí. E também pega e vai no YouTube. O YouTube lá tem o canal do Otávio Reis, SH360. E vocês vão adorar a quantidade de técnicas, quantidade de lições que tem lá para você se desenvolver. Então, assim, gente, informação existe. Sim. E você tem que dar o próximo passo em direção a essa informação. Então, você sobrepor o medo. Ou seja, eu não estou preparado para contar minha história para alguém agora. Mas tudo bem, então procura uma outra informação que você comece a se autodesenvolver. Não fique travado no mesmo lugar. Fica ali parado, eu não sei o que fazer, esperando cair do céu não vai cair nada. Nem bênçãos, porque as bênçãos é você que manifesta. Então tem que ter isso na consciência. A informação existe. Que tipo de informação você está consumindo? Essa informação está te levando para um outro nível? Se você está consumindo só lixo, assim vai estar sua mente, assim vai estar seu corpo. E falando em lixinho, falando do seu corpo, olha que interessante. O que esses movimentos sistêmicos fazem com a pessoa e com os hábitos da pessoa? A semana passada a gente trouxe aqui a Helena Flora, que falou sobre alimentação, a importância, né, da desintoxicação e alimentação. Semana que vem aí ela está voltando de novo. Vamos fazer aí várias lives, na verdade, aí para trazer mais informação. Assim como você, já está convidada de novo. Muito obrigada. Com prazer estarei aqui. Todo esse processo sistêmico,
ele atinge também o teu nível de ansiedade, né, de preocupação. Uhum. Se você está se preocupando demais em teu corpo perfeito, significa que alguma coisa está errada também, entende? Não é porque você está malhando isso aqui, não, tem que olhar para um todo. Né? Ou a pessoa não está se cuidando e tá dentro de um prato de comida, isso também tem a ver com a questão emocional, e Sim, isso sim, é bem lá na raiz também. Então, você sim. poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Então, a nutrição, ela tem muita relação com a mãe, porque a mãe é o nosso primeiro meio de nutrição, né? Desde a gestação, a nossa nutrição vem através dela, depois com a amamentação. Então, a nossa relação com a comida traz muito da nossa relação com a mãe. Isso é muito interessante. Quais as dinâmicas estão por trás da nossa relação com a nossa mãe? Vou citar um exemplo meu. A minha filha, minha primeira filha, Letícia, aos 3 meses, ela simplesmente não quis mais o peito. Eu amamentava. Primeiro filho, a gente erra muito, né? É difícil, não tem experiência, enfim, é um desafio Não erra, grande. porque faz Faz, ou seja, assim, segue mais sentidos do que informação, sim, né, Fran? sim. E não, Enfim, a gente faz dentro das nossas possibilidades, né? E exato. aí, e a minha filha, ela, com 3 meses, ela não quis mais saber do peito. E foi um desafio grande, porque dos 3 aos 6 meses, ela não aceitava nenhum tipo de leite. Nós tentamos várias fórmulas, ela não gostava. Eu lembro que um dia, minha mãe fez caldinho de feijão para ela É uma beber. delícia. E assim, essa, essa questão da nutrição dela, nesse primeiro momento, ela foi crucial para algumas coisas dela ao longo da vida dela. Ainda é. Então, hoje eu observo, às vezes, a Letícia, ela lida com algumas questões como se ela tivesse lá nos 6 meses ainda. É Olha que interessante. Hoje eu entendo. interessante. Hoje eu consigo entender que tem muita relação com algo que faltou. Mas, ok, houve um processo lá atrás de rejeição. Ela não quis o peito, ela rejeitou. Já olhamos para isso, tem toda uma história por trás, tem uma dinâmica por trás, né? Em algum momento eu também me senti rejeitada. E ela, como estava lá na barriga, né? Ela achava que a rejeição era com ela, e não era, era minha, mas o nenê, ele não sabe, então aquilo que a mãe sente, o nenê também vai sentir, acha que é com ele. Enfim, hoje eu já sei lidar com isso, mas é por isso que é importante a gente ter conhecimento. É o que você estava falando, o conhecimento está aí, a gente precisa buscar. Porque se eu também não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje para lidar com algumas questões, como será que seria a minha relação com ela? Né? Será que a gente ia conseguir manter Bem, um diálogo saudável? Será que a gente ia conseguir se comunicar? Porque tudo isso reflete, inclusive, em como ela comunica o amor. Como que ela se sente amada? Qual que é a linguagem de amor dela? Tudo isso sim. reflete. Então, a nutrição, ela tem muita relação com a nossa mãe, né? O que eu ainda tô lá? Será que eu tô na fase da chupeta ainda? O que eu tô querendo mamar ainda, né? A Fer, ela fala que eu sou muito formiga. Ela, É, quando a gente está lá em treinamento nas ACs, lá no Dáquila, a gente tem que ficar beliscando alguma coisa à noite, né? Para não dar sono. Então, assim, eu gosto bastante de. O meu paladar ainda é um pouco infantil. Eu ainda gosto de chocolate, de balinha, mas amendoim, aí tu tá colocando enfim. todo mundo no balaio, né? Porque todo mundo. Então, assim, por que eu tenho essa predileção pelo doce? O que é o doce? O que está amargo ainda que eu preciso trazer esse doce? Eu me pergunto muito ainda, né? O que está amargo aqui que eu ainda preciso de tanto doce? E aí, a gente está sempre num processo assim de perder 4 quilos, né? Eliminar 4 quilos. É impressionante a mulher que não quer eliminar 4 quilos.
Eu Até vivo nesse processo aquela que não tem nada de gordura, ela olha, não, mas eu preciso perder isso aqui. Então, como uma boa mulher, eu também estou nesse processo de eliminar esses 4 quilos. E a primeira coisa que precisa ser eliminada é o doce. E aí é um desafio para mim, poxa vida, mas então tá, então tem horas que eu faço mesmo esse exercício. Ok, mamãe, eu já mamei o que eu precisava, tá tudo bem. O leitinho que veio foi doce, foi suficiente, tá tudo certo. Agora vamos deixar esse docinho aqui. Como também tem dias em que realmente tem algo faltando e eu falo, ah, tudo bem, hoje eu vou comer um doce. Só que eu como com consciência. Então, Sim, é de verdade mesmo. Por sim. exemplo, hoje eu ganhei uma cocada da Fernanda. Nossa, e entre um atendimento e outro, eu ia roendo a tal da cocada, né? Mas enfim, falei, não. A minha mãe falando, depende da idade, agora já é 6. Olha Mãe. aí, ó, Olha entregou. lá. Não, e o Dedo duro, você não duro. tem noção. O duro é quando eu Olha os vou pra casa movimentos dela. sistêmicos aí. Tá vendo? O problema é quando eu vou pra casa dela, que ela cozinha muito bem. Daí ela faz doce de leite. Olha lá o doce de leite. Olha aí. Açúcar Ó, é o até primeiro bem, muito vilão. interessante você tocar nessa parte, Fran, porque o leite, o problema com lactose, ele também tem a ver com esse processo de amamentação, não tem? Então, aí é que tá, né? Quando a gente começa a entrar nessa seara das alergias alimentares, eu não sou nutricionista, não posso falar sobre isso Sim, sim, claro. com a base científica de um nutricionista. Mas dentro da visão sistêmica, quando eu retiro um alimento, eu excluo esse alimento. Então, excluir o leite, excluir a lactose, excluir a laranja, quer dizer que eu estou excluindo, eu estou olhando para uma exclusão. Então, quem não está aqui, que precisa estar aqui, que pulsa, que eu não estou incluindo? Entendeu? Então, quando eu faço esse processo de incluir alguém, uma dor, algum nenê, eu consigo tranquilizar. E eu digo isso, gente, com propriedade, porque eu passei por esse processo da lactose. De verdade, assim, por muito tempo me fazia um mal danado tomar o tal do leite. E eu gosto de leite da vaca mesmo, mas fervido, né? Não precisa ser tirado dela, não. Eu gosto que ferve ele. Mas, enfim, ir lá para casa da minha mãe e tomar o leite fervido com café e comer aquele pão caseiro, enfim, me traz uma memória afetiva da minha infância e é algo que eu gosto. Só que era eu tomar o tal do leite, realmente, eu sentia um desconforto grande. Então, era leite, era sorvete. Olha lá, de novo, a infância, né? Porque são alimentos da infância. Sim. E aí, eu fiz um exercício sistêmico mesmo. Eu mesma fiz. Eu gosto muito da constelação na água, porque a água ela traz o movimento sem eu ter que mexer. E aí, eu fiz esse processo de olhar para isso, né? E me veio muito forte essa informação. Tem algum neném aqui que precisa desse leite, né? Quem é esse neném? Então eu fiz um processo ali, um exercício simples, sistêmico, que foi bem legal e me trouxe uma consciência e eu fiz um movimento para a inclusão e ok. Então hoje eu escolho. Eu sei dos benefícios e dos malefícios, enfim, aí cada um coloca na balança, mas quando eu tô com vontade de tomar uma xícara de café com leite, hoje é ok para mim, né? Porque, então, excluir alguns alimentos dentro da nossa visão tem relação com algum excluído. Então, por que não olhar para isso, né? Por que não fazer esse movimento de tentar incluir? O que está faltando aqui? Se eu incluir, se eu der um lugar de verdade no meu coração, eu posso deixar com que essa alergia ou esse sintoma vá embora. Eu posso fazer diferente, então. Né? De novo, Sim. nós entramos naquilo que você estava falando, né? De poder fazer diferente. Porque é muito interessante que o nosso cérebro entende que a gente precisa fazer igual. Sempre, né? É a velha questão do reptiliano, né? Do cérebro.
eu faço por instinto, mas eu tenho algo dentro de mim que não me deixa gastar energia, para que eu não fique sem energia. Sim. Olha lá, vamos ver o que a Adri está falando. Eu fiz bariátrica agora, cortei tudo. Então, Adri, a bariátrica, ela também tem relação com o excluído, porque você também exclui uma parte do seu órgão, apesar dele estar ali, né? Ou, enfim, tem alguns métodos, às vezes retira um pedacinho, mas, enfim, tem relação com alguma exclusão. Então, quando a gente passa a olhar para essas exclusões, inclusive o pós-cirúrgico pode ser mais tranquilo. Sim. Porque assim, ó, a gente que estuda a física quântica, a biorressonância, a gente sabe que todos os nossos órgãos, eles têm uma vibração, não é, Marco? Você vai saber falar muito bem sobre isso daí. Tudo vibra. Então, quando eu tiro, ou quando eu inutilizo aquele órgão, ou quando eu retiro um útero, por exemplo, quais as consequências isso vai trazer para mim? Porque o órgão da criação, porque o útero é o órgão da criação. Quando eu retiro ele, qual é a energia que eu estou deixando de criar aqui? Que eu deixo também de vibrar em mim? E qual órgão você está sobrecarregando com essa informação, né? Além disso, né? Porque o outro vai ter que... Sim. Ele vai ter que Vai fazer ter o que papel suprir. dele, porque o nosso corpo ele é sistêmico, então, além disso, ele ainda vai ter que compensar aquela falta. Ainda Exatamente. tem isso. Uhum. Sabe, o Marco, tem uma linha bem interessante que eu gosto de associar, que são os florais vibracionais. Em alguns momentos, Sim. a gente precisa utilizar eles, né? Não, sempre a gente precisa. Depois que a gente entende que nós somos energia, frequência, informação, a gente sempre precisa de algo que venha desobstruir, né, todos os nossos meridianos ou limpar esses campos, seja genético, epigenético, ou sei lá, da onde vêm esses problemas, né, porque é ruim dizer da onde vem, porque é como se tivesse uma verdade só e existe muito mais coisas a serem descobertas, né? Uhum. Então, fazer a utilização de tudo que venha proporcionar um bem-estar, né? Por exemplo, eu utilizo os infocêuticos, que é uma acupuntura líquida, digamos assim, aonde ele vai trabalhar diretamente no meridiano correspondente ao órgão. Por exemplo, o nosso fígado, por exemplo, ele tem muito a ver com essa parte sistêmica, a raiva, ele transmuta muita coisa ali. Então, precisa do quê? Precisa fazer essa desintoxicação também. Só que precisa de algo que leve uma informação até a parte correta. Uhum. Né? Assim como a mãe leva para o seu filho um alimento correto, né? Nós temos que levar uma informação correta para esse órgão, porque ele está na mesma frequência daquilo que você vai estar ingerindo. Precisa estar na mesma frequência. Né? Senão não tem. Não adianta eu estar fazendo uma live com você aqui e você tentando, o pessoal tentando entrar na live lá no Facebook. Né? É a mesma coisa tomar um líquido vibracional, informacional, enfim, um infocêutico, que não corresponde com aquilo que você precisa trabalhar. Porque muitas desordens vão acontecer também. Né? Então, precisa ter informação, precisa buscar informação. A informação ela está disponível e você tem que fazer um movimento de ir até essa informação. Por isso que eu sempre digo assim, olha o que você está consumindo, o alimento que você consome. Se você está consumindo lixo, é ruim de falar essas palavras, mas é exatamente isso. O corpo ele vai se transformar naquele lixinho também. Né? Falando assim, para não me tornar grosseiro aqui, né? Mas eu sou mais incisivo que isso. Tá? Mas, enfim. A minha mãe está perguntando, qual óleo para o fígado? Não é óleo, mãe, não é um óleo. frequencial. É um multifrequencial, é um produto, ele é desenvolvido com máquinas que são fabricadas na Alemanha, né? Então, ali é colocado ali todas as frequências necessárias para desintoxicação do fígado. Então, ele vai trabalhar no meridiano correspondente, então ele vai levar informação através da... Me fugiu as palavras aqui agora, porque eu queria ouvir você, mas aí eu vou ter que falar. Pode falar, porque então ele é muito no meu trabalho. Ele é um informacional, né, em bioinfocêutico, ou seja, ele vai emitir biofótons
até esse meridiano e através dos biofótons é levada a informação até esse meridiano que vai fazer toda essa desintoxicação. Então, por isso que eu digo, tudo é informação. Se você dá a informação correta, você vai ter um resultado específico para aquilo que você está trabalhando. Por exemplo, eu tomo um infocêutico ligado à parte genética, digamos assim, como é que eu vou explicar aqui para leigo, né? Porque a gente às vezes se torna muito técnico nas coisas, né? Então, quando a gente faz para a gente só quer saber da técnica, o que isso Sim. faz e tal, onde é que vai, como é que funciona, né? Uhum. Mas para passar para frente, a gente precisa usar outras palavras. E eu posso dizer assim que a nível genético, ele faz uma desintoxicação daquelas memórias trazidas pelos genes, sendo que os genes, eles não são total responsável por transformar nós naquilo que os nossos pais ou os nossos ancestrais foram. Eles não são responsáveis porque você pode mudar isso. A epigenética então, está provando isso já, né? Exatamente. Até na minha timeline tem um vídeo do... Como é que é o nome dele? Eu estou falando, a minha memória cósmica, ela faz assim, ó. Depois ela retorna. Eu acho que A eu vi fisiologia esse da vídeo. crença. É biologia da crença. É o... Pera lá. Me fugiu Deixa o eu nome abrir ele aqui. dele. Então, a biologia da crença, esse livro, ele te traz uns parâmetros de estudo da medicina sobre os genes. E é comprovado que os genes não vão determinar quem você vai ser. E sim se você aceitar essa condição. Porque os genes... que você vive, né? Exatamente. Você pode ser influenciado pelo meio ou você influenciar o meio. Entende? Então, tem essas partes, tem essa força em você. Isso, Bruce Lipton. Bruce Lipton. Isso. Obrigado, Marília. Oh, memória, é isso aí, Índia. A gente treina, mas tem que treinar mais, né? Oh, meu Deus do céu. Então, um o Bruce Lipton, ele traz essa informação dos genes, que você acabou de falar também, que ao nascer a gente traz toda a informação dos nossos ancestrais, dos nossos pais, é muito mais carregado pelas informações. Dizem, eu não sei estatística aqui, falar estatística, mas que você tem muito mais informação da mãe do que do pai, né? Mas eu não posso também acreditar que essa informação que a minha mãe me trouxe, isso possa me transformar naquilo que eu não quero ser. Porque eu tenho um total controle de todo esse meu campo vibracional. Eu só preciso olhar para todo esse sistema e vibrar numa frequência diferente, né? Que é o quê? Olhar para todo o sistema, trabalhar toda essa questão emocional, questão com os pais, questão com a família, questão com tudo que nos rodeia, né? E elevar essa frequência. E aonde é que entra toda essa informação dos olhos, ou para passar, enfim, ou o próprio dos líquidos para tomar, né? Isso daí entra no processo onde é feito estudos sobre frequências, que cada órgão vai trabalhar num nível de frequência. Cada órgão corresponde a um nível de informação ou de emoção. Por exemplo, os rins, o fígado, o próprio alimento que você vai comer quando briga com a mãe, por exemplo, e você vai se alimentar com uma carga muito negativa, aquela informação vai para o alimento e vai ficar gravada no teu fígado. Logo depois você lembra dessa situação e vai te doer o fígado, vai estufar o fígado, alguma coisa de sentido. Eu não sei o que acontece ali dentro. E é interessante que aquele alimento, que até então não fazia nada, pode te trazer uma reação alérgica. Exatamente. Só por você ir colocar para dentro um alimento com você emitindo para esse alimento uma informação negativa ou de baixa vibração. Assim como você vai para uma festa e vai se alimentar totalmente alegre, você vai se saciar muito rápido, você vai mais rir, contar histórias do que se alimentar. Sim, é bem interessante. Né? Então, pode falar. Por favor, que eu vou tomar água. O que eu ia complementar é que a gente precisa fazer esse processo de uma forma integrada. Integrada como? Olhando, então, para esse emocional e aí entendendo, ok, esse registro aqui que me incomoda, ele é meu
ou ele é sistêmico, ele é transgeracional, né? Essa dinâmica, ela é minha ou não? Primeira coisa. E tentar trabalhar. Então, por exemplo, vamos falar do fígado, porque o fígado é muita raiva, né? Sim. Então, assim, eu tô sempre com um problema no fígado. Vamos supor, eu tô sempre aí, o meu fígado tá sempre de uma maneira engasgadinha ali, né? Entalado de raiva. Ok, não adianta a gente só entrar com o floral frequencial. Não adianta eu só entrar com uma homeopatia ou alopatia, enfim. Por quê? Porque tem algo a mais que precisa ser integrado, porque nós vibramos a partir das nossas emoções. Porque somente o pensamento não gera a frequência que a gente precisa. Não é mesmo, Marco? A gente precisa do sentimento. Então, quando eu tenho uma sensação reprimida, um sentimento reprimido, então a raiva está lá guardada, não adianta eu só tratar aqui se eu não olhar para a raiva. Tem que ser um processo integrado. Exato. É por isso que é muito interessante os processos sistêmicos, porque nós olhamos para o outro de uma forma integral, né? Não tem como a gente desmembrar a pessoa. Pera lá, nós vamos cuidar do físico aqui, do espiritual lá na igreja, e, enfim, né, do mental no psiquiatra. Não é assim. Sim. Nós somos seres integrados. Então, o que eu sinto vai gerar uma vibração. E nós somos seres emocionais, né, Fran? Nós não somos seres racionais de forma alguma. Nós somos seres emocionais. Emocionais, exatamente. Então, assim, se eu consigo gerar frequências a partir das minhas vibrações, a partir das minhas emoções, significa que eu preciso, então, estar sempre naquele orar e vigiar. E pera, vamos olhar para isso. Ok, em algum momento eu posso ter raiva? Lógico, em algum momento a gente vai ter raiva. Mas vamos olhar para isso, porque não é feio. É que o problema é que aí é que tá. Nós fomos educados a não sentir alguns sentimentos. A gente não pode sentir raiva, porque é feio, né? Não pode, em algum momento, ficar bravo com alguém e, tipo, ficar com raiva, porque é muito feio. Tá, mas daí eu vou fazer o que com essa raiva? Aí o meu fígado vai ter que dar conta dela? Os arianos carregam muita raiva, né? Olha, eu tô não falando porque tem uma amiga aí que ela é ariana aí. Já comecei a incomodar. Eu tô com uma mentora aqui que tá falando. Tem um outra aqui falando para mim que o escorpião é o mais raivoso. É uma raivosa. Então, bom, mas como eu sou uma boa aquariana, eu sou raivosa. Nossa Senhora. Mas, tipo, passa rápido. Passa. Mágoa nem pensar, né? Não, eu brinco com o Cleiton, né? Que assim, de vez em quando eu desengaveto alguns assuntos, assim, sabe? Eu falo, olha, eu não esqueço, eu só arquivo algumas coisas. Então, de vez em quando, eu só abro a gavetinha do arquivo para ver, né? Coisas de mulheres. Brincadeira, gente. Mas, assim, eu acho que é legal a gente ter essa informação de que os processos, eles são integrais, né? Nós somos seres emocionais, a gente precisa, sim, observar as nossas emoções, porque a partir delas nós geramos frequência. E aí, a gente tem que observar. Outro dia eu estava falando até no Instagram o seguinte, que às vezes a maneira como a gente se comunica gera uma frequência ruim, ou pode gerar uma frequência boa. Mas vai de como a gente se comunica. Então, eu adoro quando alguém faz algo para mim. Eu me sinto de verdade amada, eu me sinto vista. Sabe assim, quando alguém faz algo. Então, o meu filho, o Pedro, o de 13 anos, ele também tem essa mesma linguagem. Ele gosta também e ele gosta de fazer. Então, outro dia, eu levantei e ele tinha feito panqueca antes dele ir para a escola. Era o primeiro dia de aula dele. Ele tinha feito panquecas ali e deixou escrito assim, para um café da manhã inusitado, com carinho, enfim, tão bonitinho. Mas assim, ele estava me comunicando
que ele me ama, que ele ama o pai dele, porque a gente tem bem essa linguagem mesmo, né? De fazer algo. Né? E aí, quando eu acordo logo cedo, eu vejo aquele carinho dele. Nossa, sabe assim, que foi um dia tão gostoso, foi um dia leve, porque desde cedo eu já associei aquela panquequinha com um ato de amor e carinho, e eu gerei uma frequência com aquela ação do meu filho. Então, a frequência que eu gerei de manhã, ela se alongou durante o dia. Foi muito interessante, que eu falei, nossa, eu vou observar como é que vai ficar isso durante o dia. Porque quando a gente começa a estudar, né, as nossas frequências, a nossa vibração, o que a gente gera, o que causa em nós, a gente passa a se observar mais, né? E aí foi interessante que naquele dia, um ato muito simples dele me deixou feliz e eu gerei uma frequência que ficou leve na minha casa. Então, olha que interessante. Se a gente aprende a se comunicar ou a entender como que o outro comunica, como ele se sente amado e como ele ama, fica mais fácil para a gente gerar frequências dentro da nossa casa. Porque como que a gente trabalha bem, como que a gente desenvolve qualquer coisa na vida se nós não estamos bem dentro de casa? A Rafa é uma querida, né? Ela é a Ariana que eu estava falando. Rafa, é o Satanás puro. Então, é tão importante a gente observar esses processos que... Ai, desculpa, eu tô rindo da Rafa, desculpa, gente. É tão importante a gente observar isso que nós geramos frequências o tempo todo e elas determinam e elas contagiam quem está à nossa volta. Você é o diapasão, né? Você é o diapasão. Você vai fazer vibrar o que você está vibrando. Se a tua vibração for forte, negativamente forte, e não tiver ninguém para equalizar essa frequência, ela vai predominar. Né? Eu sempre presto atenção no trabalho, aonde eu vou, que tipo de frequência eu estou gerando. Né? Eu estou sempre brincando, sempre rindo, sempre de boa. Né? Então eu já acordo assim, então tá tudo certo. Então, mas bacana. Eu percebo assim, durante o dia, qual o tipo de frequência que eu estou gerando através do meu pensamento. Porque do pensamento eu vou gerar um sentimento, e se eu ficar naquele sentimento, eu vou gerar uma frequência totalmente diferente. E o local de trabalho é um local de família. Querendo ou não, ela é de família, isso e aquilo, todo mundo... Não adianta, você passa 8 horas dentro do seu trabalho... É tua primeira casa e você vai ter que aprender a olhar para isso e você se sobrepor, né? Se sobrepor no sentido de, peraí, como é que eu vou transformar meu ambiente? Qual ambiente eu quero para mim? Então, essa percepção do sistema, não importa onde você esteja, você tem que ter a percepção de como eu estou me sentindo, o que eu estou vibrando, né? Quais as sensações que meu corpo está comunicando, né? Se eu sentir uma dor no estômago, alguma coisa eu não engoli, né? E eu preciso olhar para isso com muito cuidado também, se realmente foi aquela situação ou se foi uma situação passada que despertou um gatilho naquele momento, né? Então, se uma situação me desperta um gatilho e a minha personalidade ela já muda, eu tenho que prestar atenção nisso. Onde é que está instalado isso? Esse gatilho? Está lá na infância? Está na juventude? Está na adolescência? Onde é que está instalado esse gatilho? Porque no trabalho a gente vê muito isso, né? Os gatilhos. Às vezes uma palavra atravessada, nossa, a pessoa muda, né, de personalidade. É uma pessoa irreconhecível. Por quê? Porque despertou um gatilho nela. E tem que olhar para isso. A pessoa tem que ter essa autopercepção de olhar dizendo, não, peraí,
Mas isso, quem falou comigo era meu pai, era minha mãe, era meu tio. Quem é que falou comigo nesse momento? Uhum. Essa palavra atravessada, quem é que falou comigo em algum certo momento da minha vida que agora isso afetou a minha energia, a minha vibração nesse momento? Né? Então, Uhum. essa autopercepção, ela precisa se ter 24 horas. 24 Né? 24 horas. horas. Vamos entrar aqui nessa questão de tempo, né? De dominação de tempo aí, porque a gente tem muito mais tempo do que isso, né? Mas a gente está determinado a 24 horas, né? Nossa Sim. vida é 24 horas, né? E a gente fica dentro dessa redoma, desses sentimentos, pensamentos e gerando todas as emoções e consumindo todo tipo de informação negativa. E isso vai despertando todos esses gatilhos que estão lá na infância, ou seja, ou antes disso, na barriga da mãe. E isso vai atrapalhando a nossa vida diária, a todo momento. E você não se concentra num objetivo, você não se concentra no que realmente importa para você, que é você realmente conquistar as suas riquezas, porque todos nós somos dignos da riqueza. Então, riqueza eu falo em todos os sentidos, não é Uhum. financeiro somente, a riqueza. Sim. Riqueza de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, abundância, tudo isso é um conjunto que precisa para a felicidade. Sim. Né? Não adianta dizer que eu sou feliz aqui. Não, você é alegre. Você é alegre no ambiente onde você está, mas você é feliz aonde você está? O que precisa mais para completar essa felicidade? Né? O que eu preciso agregar mais em mim? O que eu preciso construir mais a partir de mim? Então tem que olhar para tudo isso e realmente voltar até lá a base, né? É os Essa dois. daí não para, né? Ai, Eu coloquei um blazer aqui, Rafa, também, ó. Será que tu não viu isso? ai, Então, Rafa. então esse processo de você olhar para você em frente ao espelho e realmente se dar esse tempo de se conhecer é muito importante. Isso vai acabar com muitos tropeços e atrapalhos na vida, né? Então você vai olhar, às vezes você alimenta aquele vazio dentro de você sei lá, com dinheiro, porque te faltou alguma coisa nesse sentido, ou você alimenta esse vazio dentro de você com comida, ou você alimenta esse vazio, obrigado, ou você alimenta esse vazio dentro de você com um relacionamento tóxico, né? Então tem todos esses movimentos que ele precisa você realmente parar na frente do espelho e se perguntar, quem sou eu? É difícil responder, quem sou eu? Porque você é um aglomerado de informações e é difícil mensurar todas essas informações, porque o ego não vai permitir isso. O Uhum. ego esconde muito, o ego que eu falo, o ego realmente na frequência negativa, né? Sim. Que ele realmente ele vai esconder, ele vai criar máscaras, né? Mas em certo momento você vai entrar numa depressão. Isso é certo, de você não ser realmente a sua Sim. essência. Você vai para o fundo do poço, você vai ter que se olhar de uma forma ou outra. Essa é a natureza do nosso corpo de luz, do nosso espírito, do nosso eu do futuro. Você vai até o fundo do poço, até que o ego pare de se proclamar o rei da independência, né? E Sim. aí, quando o ego se acalma, você olha para todos aqueles probleminhas que você transformou num gigante, né? E que não era nada, que bastava você olhar para o lado e você tinha solucionado, mas por medo ou por vergonha você não fez isso. Uhum. Então, eu vou deixar Ou você por falar um pouco, que lealdade, né? você é a professora aqui. Não, mas eu acredito nisso tudo que você colocou, e eu concordo, porque se a gente não fizer um movimento de se olhar, né? Aquilo que a gente estava falando, porque muitas vezes a gente também não sabe nem dar nome ao que a gente está sentindo, porque a gente não para se observar, né? Muitas vezes a gente não consegue nem nominar qual é o sentimento que a gente tem. Eu já atendi casos assim, onde a pessoa não conseguia chegar num entendimento do que ela sentia e no que qual o tema que ela precisava olhar. Então, olha que desconexão, né? Assim, a gente só se conecta com a gente mesmo, primeiro, se a gente quiser fazer isso.
né? É aquilo que a gente estava falando ali, né? É o ego se render, né? Esse ego nessa frequência negativa falar, ok, eu me rendo. Vamos. A pessoa precisa ela ter essa percepção, né? Que o ego, sim, ele nos protege. Ele nos protege, ele é uma barreira, assim, para não deixar ninguém se impor sobre você, né? E te transformar num escravo, tanto sentimental Sim, quanto qualquer outra coisa. sim. Então, é importante, porque ela é esse guerreiro que você tem, né? Então, quando você olha para alguém querendo se sobrepor a você, esse guerreiro ele vai ter que sair. Ô, meu, não fala assim comigo, porque aqui não é bem assim. Ah, Aham. porque tu é egóico. Isso não, não é não, é imposição Não, mesmo. E o ego ele tem uma função aí no meio também. sim. Só que quando ele começa a se sobrepor nesse sentido, aí vem os medos dele olhar para aqueles probleminha dele e ele criar uma nova máscara, uma nova personalidade. Aí Uhum. sim, aí vem o problema maior. Porque daí, em vez dele se sobrepor para ser realmente alguém com força para construir, ele vai destruir, né? E nessa percepção que a pessoa tem que todo mundo vai atingir ela, vai ofender ela, ela começa umas defesas de autodestruição. Uhum. Porque ninguém pode falar algo diferente para ela que ela vai despertar aquele gatilho que está lá oculto, que é a parte do iceberg que você falou, né? Sim, E exatamente. aí vai quebrar o pau, vai fechar o pau, porque é assim que funciona. Eu perceber o dia a dia das pessoas, é exatamente isso que funciona. Na internet a gente vê isso aos montes. Sim, e isso vai reverberar em todas as áreas da vida da pessoa, né? No relacionamento, no trabalho, né? Porque, como você falou, a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Então, isso vai reverberar em todas as áreas da nossa vida. Isso, de alguma maneira, vai estar ali, pulsando, né? Então, se eu não consigo nem olhar para mim, nem entender o que eu sinto. Por quê? Porque o meu ego está aqui na polaridade negativa, né? Porque nós Sim, podemos sim trabalhar o equilíbrio. sim, sim. Eu penso que o grande desafio nosso, para o nosso desenvolvimento, é justamente, né, conseguir estar na neutralidade. Chegar nesse momento, né, de estar realmente na neutralidade. Tem nele os personagens. Olhe para o espelho e aceite quem você vê lá. É verdade, é o que a gente estava colocando antes, porque a gente não faz esse exercício de se olhar, né? De ver, pera Sim. lá, como que eu tô hoje? Tô bem, não tô? Tô cansado? Não? Tô irritado? Como que eu tô? Tô com raiva, algo me tirou, algo acionou algum gatilho meu lá de trás, né? Então, se a gente consegue fazer esse movimento de olhar, porque na verdade a gente olha muito o outro, né, Marco? A gente aponta muito o dedo, né? E E isso como é é um que olha movimento o de outro, né? todos nós. Todo mundo faz isso, né? Não adianta a gente ser hipócrita e falar, ah, não, eu não faço. Claro que a gente faz, o tempo todo. Ah, A gente faz. tá. É muito mais fácil a gente falar do outro, olhar para o outro, do que olhar para nós. É É isso, muito isso é um mais fato. fácil. Isso é um fato. E nesse processo todo aí de se olhar, saber quem realmente você quer ser. Para você parar e se olhar no espelho, você tem que ter em mente quem você quer ser. Porque o ser, ele vem primeiro de tudo. É o ser, fazer e ter. Uhum. Então, quem eu quero ser? Como eu quero ser? Né? O que eu quero transformar em mim? Né? Eu preciso parar e olhar para isso. Mas não com aquele apetite de julgador. Né? Ah, nossa, como eu tô feio hoje. Nossa, como eu tô horrível hoje. Mulher tem muito disso, né? Nossa, hoje eu levantei inchada que ó, não sei o quê. Nossa, hoje, nossa, tô horrível. Meu cabelo. É um vício de reclamar. Parece que vive daquele hormônio da tristeza lá. Esqueci até o nome do hormônio lá. Sei lá como é que. Beta-endorfina, não é Cortisol. beta-endorfina. Cortisol, é isso aí. Parece que se alimenta disso, né? Então, tem pessoas que realmente se alimentam do cortisol, porque não podem ficar sem uma treta, né?
Gosta Então, de um rolo, né? nossa senhora, e tu pode perceber que são muitos gatilhos despertos em todas as situações, Uhum. né? Por isso que a questão, quem eu quero ser? Ah, Olá, o Rafa. Rodrigo, Tô ah, o inchada hoje. Chacrinha, Chacrinha, grande amigo, um beijo no coração, Chacrinha. Então, quem eu quero ser? A primeira pergunta é quem eu quero ser? Para conseguir retornar, olhar para trás e se perguntar quem eu sou. A primeira pergunta é quem eu quero ser. Não é ser parecido com alguém, ter o corpo de alguém, né? Ou ter o cabelo de alguém, ter os olhos de alguém, né? Mas olhar realmente assim, eu comigo, quem eu quero ser. E fazer essa viagem profunda, quem eu sou. E aí sim, e aí se você se permitir, você vai fazer uma viagem tão abundante que vai te transformar realmente numa outra pessoa. Uhum. Realmente é uma viagem. E É, essa viagem, ela não tem fim. Porque todo dia você vai ter que ser alguém diferente com a tua própria essência. sim, Sempre utilizar a tua essência, mas você vai ter que ser alguém diferente todos os dias. Porque sim. todos os dias, como se diz, daqui a 6 meses eu não sou mais a mesma pessoa. Porque o nosso corpo, ele se regenera total em 6 meses. Uhum. Então, se eu tiver daqui a 6 meses, eu já não conheço mais você. Você já não é a mesma pessoa. Uhum. Imagine o processo de todos os dias, então, como é que não é? O nível de informação que a gente recebe todos os dias, o bombardeio de informação, seja da família, seja dos filhos, política, policial, jornalismo, sabe? Todo esse bombardeio de frequências baixas que a pessoa recebe, imagine o que está transformando a pessoa, né? Sem falar, hoje eu estava olhando uma reportagem aí, né, da do centro, não sei o que, de psicologia lá dos Estados Unidos, né? Enfim, mudando literalmente o conceito de psicologia aí, né? Então, a gente sabe o que é isso, né? Chega a ser triste, É. né? Mas, enfim, a gente faz o que está ao nosso alcance aí, sempre melhorando mais. Fran, eu assim, se eu começar a falar, não paro mais, então tenho que deixar a bola para você. Eu acho que estamos, ó, já são Quase 10 e duas 20. horas. Caraca, Quase como é duas bom a horas. conversa, né? É verdade, a gente fala bastante mesmo. Mas É, é que o assunto ele é muito extenso, ele é muito profundo e ele precisa muito mais tempo para se passar informações adequadas. Então a gente faz um apanhado geral e o pessoal que tem aí o conceito de pegar algumas informações e pesquisar para ver se serve para uhum. colocar na própria vida, então que faça isso. Então está disponível aí para todo mundo, né, Fran? Com certeza, tem muito material legal na internet, né? Tem muita coisa boa. É realmente a gente filtrar aquilo que a gente está consumindo, né? E pegando um gancho na tua fala de quem nós somos e quem eu quero ser, olhando, né, um pouco através da nossa visão sistêmica, nós trazemos, né, muitas histórias, nós trazemos muitas informações do nosso clã, mas a gente pode fazer um pouco diferente de algumas dores que ficaram registradas, né? A gente não precisa continuar, até porque não é da vontade deles que a gente continue esse processo de dor, né? A gente passa a honrar quando a gente realmente faz diferente, quando a gente realmente vive de uma forma abundante, porque a vida que chegou, ela é assim, né? Ela não é escassa para ninguém. A vida que está aí disponível para nós, ela é abundante. E tem tantos recursos disponíveis, basta a gente querer fazer o movimento. Eu penso que se cada um de nós, se a gente consegue ir mudando um pouco dentro, né, dentro de nós algumas visões, se a gente consegue ir transmutando algumas dores, né, se a gente consegue ir mudando aquilo que está pesado e transformando em leve. À medida que a gente vai fazendo isso, o ambiente que a gente fica, que a gente vive, perdão, que a gente, enfim, ele se torna mais leve. A gente vai
fazendo que a nossa frequência, que a nossa vibração atinja as outras pessoas. Então, a gente vai mudando, inclusive esse inconsciente coletivo. Porque tem uma galera aí querendo que a gente não desperte, né? Muito. Tem uma galera querendo que a gente continue vibrando numa frequência baixa, na frequência do sofrimento, né? Na frequência do medo. A gente viu isso agora, nós vivemos 2 anos aí que trouxeram essas memórias, né? De medo. Só um pouquinho. Galerinha, aqui não, aqui não. Aqui Com não, nós não. a gente trabalha muito o nosso mental para que nós não, né, que a gente não se permita entrar nessa frequência. Então, nós podemos sim fazer diferente. A gente vai deixar isso aí como legado para quem está do nosso lado, para quem convive com a gente. A gente pode ir fazendo com que as outras pessoas saiam da caixa um pouco, né? Pensem um pouquinho fora da caixa, porque nós não somos só isso, né? Os nossos genes, eles não determinam quem nós somos. Mas a nossa frequência, o nosso pensamento, a nossa vibração, sim, depende de nós. Depende da gente ter a força de vontade de fazer o movimento, né? Porque Deus é movimento, né? Nós somos movimento, a gente precisa estar em movimento. Deuses. Nós somos deuses, movimento. criadores. Então, vamos começar a viver isso na prática, né? Porque, assim, a gente consome conteúdo, né, Marco? A gente estuda, a gente tenta se desenvolver, mas não adianta ficar só no mental, né? Não, tem que entrar em ação, tem que entrar em ação. Então, o que eu tenho para dizer, assim, Fran, se tu quiser, já que estamos com o tempo bem estourado aí, você tem uma família para cuidar também, teu sistema está aí. Tem uma Então, galerinha aqui. eu agradeço muito por você estar aqui compartilhando essas informações. Eu sei que é um apanhado geral, que não dá para aprofundar muita coisa, mas a gente tenta deixar o máximo de informação para que as pessoas pesquisem e entrem em ação. Eu, de coração, eu agradeço muito você. Vou deixar fazer as suas considerações finais. E o pessoal que deseja fazer uma consulta ou alguma coisa, você pode convidar o pessoal aí também, faça seu marketing, que eu acho muito importante. Quanto mais pessoas fazendo marketing sobre terapias que mudam a vida das outras pessoas, eu estou aqui para divulgar o trabalho de vocês, que é fenomenal, é fantástico. Então, por favor, Muito faça obrigada. suas considerações. Olha, agradeço imensamente, foi um prazer estar aqui, né? É a primeira vez que a gente conversa, então muito obrigada, foi muito legal a gente poder falar, agregar ao nosso conhecimento tudo aquilo que a gente tem aprendido é muito bom. Eu tento mesmo trazer para minha família, para os meus assistidos, para os meus amigos, tudo que eu aprendo, porque eu acredito que agrega para todo mundo e, como a gente estava falando, vai mudando esse inconsciente, a gente vai despertando, né? Eu acredito que a dor e a alegria, elas estão em nós sempre, porque nós somos duais, né? Nós temos 2 polaridades, então depende das nossas escolhas. Qual é a escolha que eu quero ter para que eu seja alguém melhor, né? Aonde que eu vou colocar o meu foco? Vai ser naquilo que me faltou? Vai ser na minha dor? Ou não? Vai ser em tudo aquilo que já chegou até mim? Porque a vida chegou, né? E graças ao meu pai, à minha mãe, a todos aqueles que vieram antes, o caminho que foi percorrido por eles, com certeza foi muito mais difícil do que o meu. Então, eu penso que eu tenho que olhar para tudo isso, para minha história, com muita gratidão, deixar com eles o que é deles, né? Honrar aquilo que já foi, mas fazer as minhas escolhas no foco da alegria, da vibração do amor, na vibração do entendimento, da inclusão, para que eu possa, assim, então, deixar um legado para quem está aqui, para os meus filhos e para quem convive comigo. Então, eu desenvolvo meu trabalho com muito amor mesmo. Eu amo o que eu faço. Eu sempre me coloco à disposição das pessoas que chegam até mim, porque eu acredito que isso está muito relacionado ao meu compromisso. Então, é um prazer sempre atender as pessoas que eu atendo,
De alguma maneira eu aprendo com cada um que vem, né? E eu agradeço imensamente a confiança de todos os que passaram por mim já. E deixo as minhas considerações aqui para que a gente possa fazer essa análise de qual escolha a gente quer ter, né? Aonde eu vou pôr o meu foco? Vai ser naquilo que me faltou ou naquilo que eu tenho e que pode sim ser o combustível para que eu faça mais e mais e mais. Então, Marco, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com você e com todo mundo que estava aqui brincando com a gente, conversando. Muito obrigada, foi um prazer. Espero que a gente possa continuar trocando conhecimento mais vezes e me coloco à disposição se alguém quiser conhecer mais sobre a constelação, né, de alguma maneira que eu possa contribuir, é só ir lá no meu Instagram, @franciele_ubnertez, eu estou à disposição, tá bom? É isso. Fiquei muito feliz de participar. Muito obrigado, Fran, parabéns mesmo pelo conteúdo, bastante informação mesmo, e a gente vai voltar a fazer mais lives aí para trazer mais informação ainda. Então, eu aqui agradeço cada um que esteve presente aqui, agradeço a você que vai estar assistindo essa live aqui no dia de amanhã e nos próximos dias. Então, quero agradecer de coração. Se você quiser compartilhar com alguém essa live, acho que fez sentido para você e vai ajudar alguém com essas informações, por favor, compartilhe e ajude mais uma pessoa também a mudar a sua vida, a partir das informações. Se eu tiver que dizer alguma coisa aqui agora, eu tô como se diz, no campo familiar, da constelação familiar, então nada mais justo que eu agradecer quem me deu a vida também, meu pai e minha mãe, né? Agradeço muito todo o movimento, todo o esforço que eles fizeram para me transformar nessa pessoa que eu sou hoje, com muito orgulho. E realmente, assim, pessoal, respeitem a sua história, não tenham medo de contar a sua história, peguem a sua história e transformem em combustíveis para vocês mudar a vida de vocês, e eu tenho certeza que isso vale a pena. Eu falo de coração mesmo, usem a sua história como combustível para mudar a vida de vocês. E se precisar de uma consteladora, procura a Fran aí, que eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho com vocês também. Fran, gente, muito obrigado de coração, já quase 2 horas. Tudo de Obrigada, bom. Marco. E fiquem Obrigada na a todo paz, mundo. fiquem na riqueza e na abundância, que o universo abençoe vocês de todos os sentidos aí, certo? Obrigada. Beijo no coração, tudo gente, de bom. Um beijo para todos. Boa noite. Beijo, Tchau, tchau. boa noite.